Oi! Na aula passada, falamos sobre vibrações amortecidas e tocamos na questão da razão de amortecimento. E vimos que a nossa razão de amortecimento é sempre inferior ao amortecimento crítico. Hoje vamos falar quando esse amortecimento crítico é igual a 1 ou superior a 1. Quais os resultados? Qual é a resposta? As características de sua resposta? No caso anterior, tratamos de oscilações amortecidas, onde o Qi, ou a razão de amortecimento Qi, era inferior a 1. Vamos tratar agora de problemas no qual esse Qi vai ser igual ou superior a 1. Como isso se dá? Inicialmente, no caso do movimento criticamente amortecido, temos o mesmo sistema, o mesmo oscilador dinâmico amortecido, dado por U2 ponto mais 2 Xi ômega n U ponto mais ômega n ao quadrado igual a zero, e a gente já assumiu que ele possui as raízes dadas por menos Xi ômega n mais ou menos imaginário de ômega d, onde ômega d é igual a ômega n vezes raiz quadrada de 1 menos Xi ao quadrado. Ok, mas e se o Xi fosse igual a 1? Nesse caso, a parte raiz quadrada 1 menos Xi ao quadrado seria igual a zero, e toda a parcela imaginária da minha raiz seria nula. Então não teríamos duas soluções, mas apenas uma única raiz. Desta forma, o nosso sistema deixaria de ser um problema oscilatório, visto que a parcela imaginária desapareceu. Antes disso, vamos dar uma olhada na nossa definição. C sobre m é igual a 2 Qi ômega n, foi o que foi definido. Eu posso reescrever essa expressão dizendo que eu posso escrever que Xi vai ser igual a C sobre 2m ômega n. Sabendo que ômega n é raiz quadrada de k sobre m, eu vou ter que C vai ser dividido por 2 raiz quadrada de m vezes k. Ora, já dissemos no início que o meu Xi é 1. Dessa forma, podemos, considerando o Xi unitário, vamos ter a expressão do amortecimento crítico, dado por 2 raiz quadrada de mk. Esse amortecimento crítico estabelece o limite no qual o meu sistema oscilatório deixa de apresentar raízes imaginárias, ou seja, ele deixa de apresentar um movimento oscilatório para apresentar um movimento simplesmente exponencial dado por uma única raiz. Desta forma, a solução da equação diferencial ordinária de segunda ordem com raízes idênticas é dado pela expressão U de t igual a exponencial de menos ômega t vezes A1 mais A2t. Aplicando as condições iniciais de U no tempo zero igual a U0, vai ser igual a 1. E a velocidade no tempo zero igual a V0 vai ser igual a menos A1 ômega n mais A2. Operando as duas expressões, temos que A1 é igual a U0 e A2 é igual a V0 mais U0 ômega n. Isso vai se exprimir como uma função exponencial, no qual, se temos velocidade positiva, tem essa forma,
ou velocidade negativa, ou sem velocidade. Nota-se que o movimento descrito para um amortecimento crítico deixa de apresentar um comportamento oscilatório. Não temos mais vibração. Bom, e no caso em que o Xi, a minha razão de amortecimento, é maior do que 1? Nesse caso, eu vou ter uma solução, ou vou ter duas raízes, dados por ωn menos Xi mais ou menos raiz quadrada de Xi ao quadrado menos 1. Uma raiz ou duas raízes reais. Isso vai substituindo e efetuando a combinação linear dessas duas soluções, teremos a resposta do sistema supercrítico dado por exponencial de menos Xi ωnt multiplicado pela primeira raiz a um exponencial de raiz quadrada de Xi ao quadrado menos 1 ωnt e o segundo termo a 2 exponencial de menos raiz quadrada Xi ao quadrado menos 1 vezes ωnt. Fazendo uso agora dessa outra identidade para exponenciais não reais, vou ter um termo em função de cosseno hiperbólico e desseno hiperbólico. Agora, a resposta desse movimento superamortecido é dado pela soma de funções cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, multiplicado pelas constantes C1 e C2, respectivamente. As constantes C1 e C2 são dadas, novamente, pelas condições iniciais de deslocamento no tempo zero, u zero, e velocidade no tempo zero, v zero. Operando essas duas expressões, temos temos as constantes C1 e C2. A forma do movimento superamortecido é dado pela expressão imensa, função de cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, e das condições iniciais U0 e V0. Ao plotarmos essa função, vemos que ela não apresenta, como no caso do movimento criticamente amortecido, um movimento, ou apresenta um movimento oscilatório. Ela é uma função exponencial, decrescente. Nota-se que com o aumento do amortecimento, ele leva mais tempo para que a solução chegue perto de zero. Podemos apresentar aqui o caso da oscilação amortecida e vemos que ela decresce muito rápido. Como desafio, vamos tentar resolver a seguinte questão. Uma porta move-se em rotação em torno do eixo vertical, apontado na figura abaixo. A equação de movimento é dada por porta, a inércia da porta θ 2 pontos mais ct θ ponto mais kt θ igual a zero, onde o momento de inércia da porta, o J porta, é igual a 20 kg/m². O amortecimento viscoso estabelecido pelo amortecedor da porta tem constante igual a Ct igual a 48 Nm/s por radiano. E a rigidez rotacional da porta é Kt 28,8 Nm por radiano. Então, determine a resposta do sistema quando a porta for solta a uma posição inicial de θ igual a 1,5 radianos e velocidade inicial de 0 radianos por segundo. Portanto, exprima a porta, a resposta temporal do ângulo θt da porta, esboce a forma do gráfico
represente apenas a sua forma, não precisa ter valores, e justifique o interesse que essa porta, ou o interesse do movimento dessa porta em apresentar essa resposta temporal. Qual o interesse que os industriais têm? Então é isso, e bom trabalho.